Minhas amigas da TV Liberal News, está começando mais um Em Relevância Podcast. Nós estamos hoje no 16º episódio e hoje é um episódio especial com temática. Vamos falar a respeito do autismo na fase adulta. Lembrando que dos 16 episódios que nós tivemos aqui, esse é o segundo que nós tratamos aqui do tema de autismo, tá? E a gente vai estar conversando com as nossas convidadas, tirando algumas dúvidas também. Mas antes eu quero falar com você aí que está se descabelando por causa da conta de luz, que está vindo caríssima, está se preocupando bastante ali com o próximo mês, está deixando de usar o ar-condicionado no calor ou de ter um ar-condicionado por causa da energia. Eu quero te apresentar a Proseg Energia Solar, que é a apoiadora cultural desse programa. Então aí você quer economizar até 95% da sua conta de luz. Proseg Energia Solar é a solução que você precisa. Procura o Claudenir, procura a Maria, toda a equipe deles ali, e com certeza você vai ter o atendimento e o suporte tão esperado, tá bom? E hoje eu tô com duas convidadas especiais. Hoje eu tô com a Isabela e tô com a Yasmin aqui para falar desse tema aqui sobre autismo na fase adulta. Ambas são autistas, vivem essa realidade, né? Tão importante quanto você ouvir o profissional da área da saúde é você ouvir o próprio autista também, qual que é a visão que eles têm, quais são as dificuldades, quais são os pontos que eles gostariam, por exemplo, que a sociedade compreendesse. E a gente está trazendo aqui agora a outra face, a outra versão a respeito aqui do autismo, que essa semana o tema é autismo, mas uma coisa é certa, tá? Autismo não é somente no mês de abril que a gente tem que conversar, a gente tem que tratar, é sim durante todo o ano, é 365 dias por ano, porque não é apenas uma data específica, e a gente precisa entender e compreender cada vez mais isso. Do meu lado esquerdo eu tenho aqui a dona Isabela, e a Isabela aqui vai estar se apresentando pra gente. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada. Isabela, quantos anos você tem, qual que é a sua idade, conta um pouquinho da gente, quem é você, se apresenta pra gente. Eu sou Isabela, eu tenho 30 anos, sou casada, estou fazendo terapia ocupacional, né, já na área, porque eu sou autista, né? E eu sou daqui de Mundo Novo, né? E sou daqui, nasci aqui em Mundo Novo, né? Minha família era daqui toda de Mundo Novo, ainda tem familiares ainda. Meus parentes são a família do Paulo Soares, o professor, né? Meu avô tinha a bicicletaria Progresso, o seu Carlos, né? E meu pai é o Wagner, conhecido como Galo aqui em Mundo Novo. Ou seja, a família bastante tradicional, ela é de casa, teve um tempo fora, mas está aqui em casa de novo, né? E do meu lado direito eu tenho a dona Yasmin, ela que é carioca, né? Yasmin, conta um pouquinho pro pessoal a tua história, quem é Yasmin? Eu sou Yasmin, tenho 30 anos, não sou casada, tenho uma filhinha que eu adotei com 6 meses, vim lá do Rio de Janeiro, tem 1 ano e meio e gostei muito aqui da cidade, a cidade é muito acolhedora, fiz alguns amigos aqui, sou formada em técnico de enfermagem, mas não atuo, estou pretendendo por agora, né, trabalhar como cuidadora de idosos, só falta a oportunidade e é isso. Interessante, as duas se interessaram pela área da saúde. Da saúde. Terapia ocupacional Apesar e técnica de enfermagem. Apesar que eu tenho formação para educação, né? Aham. Sou professora. Que legal, mas hein? eu agora na área de saúde. Coisa boa. Então, tu é casada, Sim. é o nome do esposo? Matheus. Manda um abraço pro Matheus. Forte abraço. Aqui, ó, ele tá todo orgulhoso do lado de lá assistindo, né? Sim, com certeza. Eu tô compartilhando pra família e tudo mais. Coisa boa. E, Isabela, vamos começar por você. Nós estamos tratando desse tema tão importante, que é a respeito do autismo. Talvez vocês não saibam, mas eu também sou pai de autistas. Que legal! Eu tenho meu pequeno Eu falo Natan. que legal porque eu me identifico, né? Então. Eu tenho meu pequeno Natan que tem 7 anos, né? Uhum. Então falar com vocês também pra mim é muito especial. Sim. Hoje nós falamos muito a respeito do autismo, mas quando a gente fala do autismo, a gente lembra da criança e do adolescente. Esquece que na juventude, a fase adulta, também tem o autismo. E muitas vezes a sociedade não consegue entender como é que funciona depois, né? Sim. Porque assim como você tem a tua fase normal, na infância, adolescência, e há mudanças conforme vai chegando a idade, acredito que para vocês também tem algumas diferenças do antes e do agora. E nós,
principalmente nós pais atípicos, precisamos estar atentos a respeito disso, porque daqui a alguns anos é o meu filho que vai ser um autista adulto, é uma condição As dele. pessoas acham que é só da infância. Não, né? Depois que até cresce, os próprios profissionais que esquecem que tem os adultos para Sim. tratar, né? A gente vê que, exatamente, tem muita clínica especializada durante o Brasil, deveria ter muito mais, com certeza, mas o tema da fase adulta é pouco falado, Pouco. muito pouco falado sobre isso. Principalmente o autismo feminino, né? Que é diferente do menino. Olha só, isso aí é uma coisa interessante. Em que sentido? Porque as meninas, diferente dos meninos, naturalmente falando, as meninas já nascem com que as células espelho, com os neurônios espelhos, a mais do que as meninas, ou do que os meninos, né? As meninas. E o neurônio espelho eles funcionam o quê? Eu imitar você. Sim. Então as meninas, naturalmente falando, já imitam outra pessoa para se encaixar no meio social. Nas autistas também não é diferente. As autistas também ela mascara mais os sintomas do que os meninos. Sim. Por isso que o diagnóstico em menino é muito mais fácil sair quando é criança do que a menina. A menina normalmente é diagnosticada quando é adolescente e adulta, né? Olha, Isso interessante. eu tô falando do nível 1 até do nível 2, né? Interessante isso daí, porque para uma grande maioria acha que... Bom, eu ouço muito essa frase e não concordo com ela de que autista é tudo igual. Cada indivíduo tem algo diferente, a sua individualidade. Os critérios são os mesmos, né? Funciona como o mesmo, né? Só que cada autista tem a sua diferença, né? Interessante isso, né? Acredito, você falou a respeito das meninas, né? As meninas, elas têm uma referência, elas conseguem mascarar muito mais. E agora você falando faz mais sentido isso mesmo. Sim. As mulheres, eu digo, as mulheres têm esse dom. As mulheres, eu digo, é um dom que a mulher tem, pra isso daí, né? Você consegue disfarçar melhor, ela é mais perfeccionista, ela é mais cuidadosa em alguns aspectos. Até hoje, quando eu estou em determinado lugar, eu tento mascarar um pouco. É ruim, né, pra gente ficar mascarando. Mas às vezes eu faço isso para evitar certas situações. Imagina que você ficar segurando algo ali que da própria personalidade e tudo mais deve gerar um desgaste. Sim. Incomoda depois. Extremo isso daí. Imagina isso daí. Isabela, você quando veio o diagnóstico? Você é na adolescência? Você já me fez 7 anos. Só que assim, o que acontece? Chegou uma hora do tratamento que estagnou. Só que não ia pra frente mais o tratamento psicológico, né? E aí a psicóloga falou assim, você tá pronto com a neuroavaliação? Porque eu acho que você tem alguma coisa, né, que tá te atrapalhando você a evoluir mais, né? Aí eu falei, tô pronto. Aí saiu o autismo nível 1. As primeiras desconfianças foi na infância? Foi na infância. Foi na infância. Qual foi a primeira coisa que viram e falaram assim, Primeiro vamos precisar ver isso? Primeiro foi o atraso de fala, né? No teu caso foi esse? Foi esse, Tá. E daí... E o social. Você passou na época por algum neuro? Passei, eu tive diagnóstico quando era pequena, só que não existia diagnóstico para menina. Antes, outra curiosidade, antes o autismo, gente, era só para menino. Acreditava-se que só menino tinha autismo. Por esses anos para trás, para agora, né, que por os estudos evoluíram, né, que viu que as meninas também são autistas, né? Então, por isso que eu tive esse diagnóstico. Só que o diagnóstico, quando eu era pequena, eu tive de retardo mental, né? O médico falou que eu não ia ser normal, que nem as outras crianças, que eu não ia aprender igual as outras crianças, que eu não ia desenvolver igual as outras crianças. Ainda bem que ele errou, né, nessa parte. Pois é. E quanto à sua família, quando veio o diagnóstico, como é que foi a reação deles? Foi um baque bem gigante, né? Eu lembro até disso daí, né?
Eu lembro. Então, eu lembro no dia do meu diagnóstico, também lembro, né? Então, até pra mim, criança, ouvir aquilo foi difícil. Foi um baque. Uhum. Tá. E você, Yasmin, como é que veio o teu diagnóstico? Quais foi a primeira característica que levou você a ir atrás de tratamento? O meu também veio com 28 anos. Eu descobri através da terapia, né? Eu convivi com esses anos todos sem saber que eu era autista, né? Eu tinha, sim, algumas características, só que eu não sabia que era autismo. E as pessoas que estavam à minha volta também eram leigos, né? Então eles não sabiam, eles só sabiam que eu era diferente, né? Eles falavam que eu era estranha. A Yasmin é muito estranha, tem alguma coisa de errado com ela. Yasmin é muito problemática. Então, através da terapia, né? Quando eu tinha 28 anos, eu procurei a terapia. E conforme eu fui conversando com a terapeuta, ela pegou e falou, você tem algumas características. Eu ainda morava no Rio. E aí eu vim pra cá. Uhum. Aí quando eu vim pra cá, a Anne chegou pra mim e falou assim, vamos no neuro, porque você é autista, mas vamos conversar com um profissional. E quando eu cheguei lá, ele me laudou. A princípio ele me laudou com nível 1 de suporte. E aí depois que eu fui laudada por ele, a gente foi pegar uma segunda opinião com o psiquiatra. E aí o psiquiatra me laudou também, só que ele falou que era nível 2 devido a algumas coisas que eu não conseguia fazer, né? Tem a diferença, o suporte, né? Sim. Eu preciso de mais suporte do que o nível 1 de suporte. Eu ia perguntar isso aí agora, que muita gente acha que a questão de nível 1, nível 2, nível 3, eu também achava, que na época que meu filho foi diagnosticado, não foi usado os termos de nível 1, 2 e 3, era leve, intermediário e grave. Uhum. Antigamente era isso. Então a gente entendia que nível 1 era leve, nível 2 era intermediário, nível 3 era grave. Então dava a entender que era do nível de gravidade do autismo. E na verdade, depois eu entendi que é o nível de suporte que você precisa. Isso. Ou seja, vamos supor, é o nível 2. Sim. A Isabela é nível 1. Isso. Então, teoricamente falando, até na prática até inclusive, a Yasmin ela precisa de um tempo maior de suporte, de pessoas ao lado cuidado do que, por exemplo, a Isabela. Então, não é questão de gravidade, um é mais grave, o nível mais grave do que o outro, como a gente entendia antigamente. E a questão do suporte, agora, você comentando isso aí, eu lembrei que era uma dúvida que muita gente, que eu tinha e que muita gente deve ter até hoje também, você entender o nível 1, nível 2 e nível 3, e a questão do suporte que você acaba precisando nível também. de ajuda, né, no dia a dia. E para vocês, com certeza, faz diferença quando vocês se apresentam com um nível, né? Que a compreensão das pessoas entenderem o dia a dia de vocês acaba ajudando também. Até quando eu recebi o diagnóstico, né? A princípio eu não contei para meus familiares lá do Rio de Janeiro, né? Porque a gente nunca foi uma família assim unida, né? Um dos motivos de eu ter ido embora foi esse. E quando eles descobriram, né? Não foi através de mim que descobriu, foi através do Instagram, né? Uma conhecida minha me seguia e aí pegou e falou para uma tia minha, tá sabendo que é minha autista, mas falou em tom de deboche, né? E aí a minha tia espalhou para a família toda e começou a zoar. Yasmin autista, é cada coisa que ela inventa. Então eles ficaram em negação, né? E ainda tá em negação. Eu fiquei em negação no início, eu falei, gente, será que eu sou autista mesmo? Só que aí depois, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo e aceitando. É interessante isso, nós temos dois casos diferentes, um teve maior apoio da família, a outra não teve tanto esse apoio da família. Acredito que teve a questão, claro, para ter uma dificuldade um pouco maior nesse sentido também, só que a gente viu que as reações das famílias foram diferentes em respeito do caso, só que ambas as famílias foram impactadas com a resposta. Sim. Ambas as famílias tiveram um tipo de reação. Eu quando fui fazer do meu filho, passamos pela neuro, a médica, até pra gente, a gente já foi meio que preparado, né? Assim, pai, mãe, vocês precisam ser fortes, que eu vou falar, falei, pronto, o que vai vir pra cá, que ela vai falar que a gente tem que preparar a gente antes, né? E ela perguntou que nosso filho era autista e tal, mas pra gente foi muito tranquilo. Mas por quê? Quase porque vocês falaram assim, ufa, sou autista. Não, assim, o jeito que ela falou, a gente ficou realmente assustado, né?
Mas, tipo assim, pra gente, hoje em dia, facilita muito, porque hoje tem muita informação. Graças a Deus, precisa ter muito mais, mas tem muita informação. Então, quando começou a desconfiar de algumas características dele, a gente começou a pesquisar sobre o tema, ouvir relatos de outros pais, por exemplo, em entrevistas como essa, a gente já começou a entender como é que era. Então, era muito mais tranquilo, né? Mas agora, no caso da família de vocês, provavelmente não tinha acesso à informação como você tem hoje em dia. Então o baque, o impacto é muito maior quanto a isso. Então tem a questão das preocupações e tudo mais, né? O caso da sua família, infelizmente, tem gente que fala que autismo é frescura. Sim. Autismo é desculpa para criança que é preguiçosa, para criança que tem dificuldade de aprender e tudo mais. Como é que é? Falta de chinelo. Falta de chinelo, né? Existe na sociedade ainda essa questão dessa ignorância. Por isso, a importância de orientações, de conversas como essa que a gente está tendo, preparando outras famílias. Pode ser que daqui da nossa conversa, algumas pessoas estão assistindo e começam a analisar a si próprio, começam a analisar suas casas, suas famílias, entender o que está acontecendo. Outras pessoas passem a procurar ajuda através da história de vocês, do testemunho de vocês. Muitas pessoas ali, hoje em dia, eu estava até pesquisando, tanto para os neuros como psicólogos e psiquiatras, há uma demanda muito grande de pessoas na fase adulta procurando entender as suas personalidades por causa do autismo, das informações que acaba tendo. Então a história como as de vocês ajuda muito as famílias dentro de casa. Muitas pessoas sofrem. Você foi diagnosticado com retardo mental. E eu trouxe aqui nos primeiros episódios a Luana Mustache, proprietária da Clínica Aqui de Saber, e nós estávamos comentando que no início muitas crianças, jovens e até mesmo adultos foram colocados em clínicas psiquiátricas, em manicômios, por causa de um diagnóstico errado, por não ser muito conhecido. E ali tomar medicamentos fortes e tudo mais, acabavam agravando ainda mais a sua situação, sendo que se tivesse o tratamento adequado, teriam tido uma vida muito, muito melhor. E a gente sente a sensibilidade. Eu acredito que se você tivesse sido diagnosticada com autismo na tua infância, com certeza alguns desafios que vocês tiveram na adolescência, na escola, seriam totalmente diferentes do convívio, né? Ô Yasmin, comenta com a gente aqui quais são as principais características no seu caso do autismo, as suas. Eu tinha muita dificuldade de me socializar com as pessoas. Tinha, assim, pessoas específicas que eu conversava. Até hoje é assim. Eu tenho pessoas que eu não consigo me soltar muito, conversar muito. Fazia muitas esteropitias, né? Eu tenho mania de mexer na orelha das pessoas, né? Catucar a orelha da pessoa. Ficar com o corpo balançando para frente e para trás. Às vezes eu estalo os dedos. Eram características que as pessoas viam, né? Mas não entendiam o porquê. Talvez porque eles não sabiam o que era autismo, né? É uma coisa que não era muito abordada. Eu só consegui ouvir muito sobre autismo depois que eu fui diagnosticada. Antes disso eu não ouvia sobre autismo, né? Eu não via pessoas que eram autistas. Então, acho que foi um pouquinho mais difícil para as pessoas entenderem o que era que acontecia comigo, né? E aí eu só fui entender o que eu tinha depois do diagnóstico. E foi libertador para mim, porque eu pude entender melhor o que acontecia comigo. Quer saber como lidar, né? Sim. Quer saber como lidar. Além do autismo, trouxe alguma outra comorbidade junto com você? Sei lá, crise de ansiedade, insônias, algo assim do tipo? Eu era muito ansiosa, né? Hoje em dia eu não sou tanto por conta dos medicamentos. Então eu era muito ansiosa, não conseguia dormir. Eu ia dormir 5 horas da manhã, por exemplo. E depois que eu comecei a tomar a medicação, foi regulando, né? Hoje em dia eu não tomo mais a medicação para dormir, porque eu já consigo dormir. 8 horas da noite eu já estou dormindo. Daqui a pouco ela vai cochilar. Então foi uma coisa que me ajudou muito. E a ansiedade também, eu roía muita unha. Aí depois que eu comecei a tomar medicamento, as unhas até cresceu um pouquinho.
E aí parei de roer a unha. Olha como é que é a importância do tratamento, né? Ser diagnosticado corretamente, fazer o tratamento correto, olha como é que muda a qualidade de vida. Dormia mal, não tinha nem unha mais, agora tá a unha aqui, ó. A unha tá crescida. Até para coçar as costas agora, não dá para fazer mais isso. E o diagnóstico correto, tratamento correto. Eu tenho uma ansiedade e tenho uma síndrome de Ehlers-Danlos, uma síndrome rara, Aham. que o autismo me trouxe também como comorbidade. Veio junto com o autismo. Veio junto com o autismo. Qual característica dessa síndrome? É a síndrome do homem elástico. Tá, fiquei curioso agora. Agora ficando todo mundo curioso. É de fazer com a mão assim, sabe? Ai, meu Deus. De dobrar assim, Aham. fazer assim, ó. Assim, colocar o dedo pra frente. Eu coloco as mãos diretamente no chão, né? Coloco o pé, não dá pra fazer isso aqui na cabeça. Só que o que traz isso? Traz frouxidão ligamentar, né? Então eu posso deslocar os membros do lugar, sabe? Então eu tenho que sempre estar me cuidando. Tanto é que eu tô fazendo academia pra fortalecer, pra ver se fica todo mundo juntinho, assim, sabe? Nossa, claro, você vai ver assim, é um talento, é um dom. É um talento. É um talento, uma coisa a mais. Só que se você não cuidar também pode gerar uma consequência Isso. complicada. Porque a elasticidade é diferente. Tipo você, a síndrome de Ehlers-Danlos é tipo você esticar um elástico de dinheiro, só que em vez de esticar aí no máximo, não, ela só estica e vai até estourar, até desmembrar o membro. Nossa, tem que ter bastante cuidado. Acho que no Pilates você se dá muito bem, né? Fazendo Pilates deve ser o melhor aluno da professora, com certeza é. Eu acho que a gente brinca, né? O que eu não tenho de elasticidade, provavelmente ela tem. Eu parece que eu sou todo encolhido, travado. E ela já é o inverso também. Então a gente viu essa questão ali da ansiedade, você tem ainda. Como é que você faz para controlar a sua ansiedade? Olha, eu tento não me usar no extremo. Uhum. Tipo assim, socialização, eu tento saber qual que é o limite que dá pra mim, sabe? Então, comunicação, né? Qual que é o extremo? Se eu não entender o que você fala, eu pergunto. Então, eu não fico assim, me usando o tempo inteiro, né? Então, é uma coisa que me faz diminuir um pouco a ansiedade. Essa questão da infância de vocês, começando por você, Yasmin, na infância, na escola, como que era pra você? Chegava a sofrer bullying? Ou você sofria muito por questão de não conseguir se enturmar, de fazer amizades? Como que era no seu caso? Na escola eu sofria muito bullying, eu apanhava direto, né? Eu estudei 9 escolas. 9 escolas? Todas as escolas, os professores mandavam embora. Não, ela é muito problemática, sendo que as pessoas me batiam e eu não me defendia. E quando eu me defendia, eu que era errada. Então eles, não, ela é muito problemática, não dá pra ficar aqui, e mudava de escola. Aí chegava na escola, eles viam que eu era diferente, me caçoava, me batia. E eu tenho lembranças muito fortes de quando eu tinha 5, 6 anos, que eles tacavam bolinha de papel em mim. Eu estava sentada na carteira e eles iam lá, me davam um tapa na cabeça. E às vezes a professora saía da sala, e aí que era pior ainda, né, que eles me batiam. Quando ela chegava, eu estava chorando. Ela, o que foi, Yasmin? Eu falava e não acontecia nada, né? Uhum. Então eu sofri muito bullying na escola, até que chegou uma época que em uma das escolas a professora chegou para conversar com a minha mãe e falou, tem alguma coisa de errado com ela, precisa levá-la num neuro, precisa levá-la num profissional, mas ela não levou, né? Então eu cresci com esses problemas, né, como eles falavam, com isso tudo acontecendo, e eu não sabia o que era. Então isso me deixava mais ansiosa ainda, porque eu não sabia o que era, né? Eu falava, gente, tem alguma coisa, eu achava até que era algo espiritual, né? Uhum. Assim, não, deve ser algo espiritual. Mas não, era só o autismo, e eu não sabia que era o autismo. Depois que eu fui diagnosticada, que eu tirei aquele peso da minha escola, assim, não, eu sou só autista. Isso daí que você falou, acredito que muita gente passa, porque sempre tem, principalmente na adolescência, essa questão de um querer julgar o outro. Se você não se enquadra nos padrões daquele grupo ali, você
é o diferentão, você é o estranho, você é isso, você é aquilo. E assim como você passou por isso, muita gente passa, independente de região, não é uma cultura apenas lá do Rio de Janeiro, porque aqui no Mato Grosso do Sul o pessoal passa por isso, no Paraná passa, Santa Catarina passa, infelizmente existe essa questão da nossa cultura, e por você não saber, imagina, perguntando, por que eu sou assim? Né? Deve ficar se cobrando, né? Por que isso acontece comigo? Eu nem desconfiava, nunca passou na minha mente que eu poderia ser autista. Eu só tem alguma coisa de errado, mas eu não sabia o que era. Então, autismo. Eu nem ouvia falar sobre autismo, né? Como eu falei, as pessoas não comentavam muito sobre autismo. Então, nunca passou na minha mente que poderia ser autismo. Eu só fui saber. Quando a terapeuta falou pra mim assim, eu tenho quase certeza que você é autista. Eu falei assim, eu autista? Não, só autista não. E aí, depois que veio o diagnóstico, eu fiquei em negação, né, por um tempo, e depois eu fui aceitando, assim, não, realmente eu sou autista, é a única explicação que tem pra mim ser desse jeito. E aí eu fui pesquisar as características, e as características que apareciam lá batia com as minhas características. E você? Como é que foi a tua infância, adolescência, essa fase de escola? Não, foi igual dela, mudando de escola para escola, a minha mãe chegava e falava assim, não, pega o seu histórico escolar e vai na outra escola. Ela não desistiu de ir lá e matricular, sabe? Teve que ficar independente da hora. Eu me auto-expulsava da escola e mudava. Então, não foi diferente do dela, tá? Muita gente tem essa expressão, acha que o autista ele é o super gênio, devido a alguns, uma característica de ser do hiperfoco adotado na parte do estudo e tudo mais. Vocês passaram por essa fase? Tem algo que na escola contribuiu? Ou essa questão dificultou vocês na questão do ensino escolar? Eu nunca fui uma pessoa muito inteligente, não. Então nem eu. Nunca fui uma pessoa muito inteligente, não. Autista inteligente, isso é a minoria, tá? Sim. Eu não fui muito inteligente, não. Eu fiquei reprovada acho que umas 4 vezes no colégio. Quando eu resolvi estudar enfermagem, eu fiquei reprovada só em uma matéria, mas eu só fiquei reprovada por conta do professor, que ele tinha birra comigo. E aí, por conta de meio ponto, ele falou assim, não, você vai ficar. Mas... Ou ele te amava, ele queria você de novo na sala dele. Deus me livre. Eu tenho um ranço desse homem. Então, eu não gostava muito da escola devido às coisas que aconteciam comigo. Quando eu comecei a estudar enfermagem, eu já fui aprendendo um pouco mais, eu já me considerava um pouquinho mais inteligente, porque era algo que me interessava. Quando eu me interesso por alguma coisa, eu foco naquilo, eu acabo me interessando mais e tendo mais resultados. Desenvolvendo mais, né? Isso. Mas eu não sou tão inteligente assim, não. Isso daí é só minoria. Pois meu filho, por exemplo, ele tem algumas habilidades. Depois descobri que existe um nome específico, eu não lembro agora o nome para isso. Então muita gente acha que todo autista é igual o Sheldon Cooper lá da série, Big Bang Theory. É o físico nuclear, é o futuro Einstein, o futuro astronauta, e não é todos os casos que são assim. Né? E isso até inclusive justifica algumas questões que alguns filhos passam durante o tempo da escola, que o pai achava que era preguiça, que era falta de atenção, e é isso e aquilo. É óbvio, quando é muito do nosso interesse, que tem a ver com o hiperfoco, nós vamos fazer com excelência mesmo, sabe? Agora, se não é do hiperfoco, e hiperfoco é uma coisa que não é focada, que foi sobre a gestação, né, o período das gestações, que eu fiz sozinha, poderia fazer em grupo, né? Só que eu fiz sozinha, fui a única que fez o trabalho sozinha e tirei a maior nota. Por quê? Porque foi algo que eu me esforcei, né? Eu fiquei focada naquilo e acabei tirando uma boa nota. Interessante isso, porque o sistema brasileiro de educação, eles têm isso que para você se dar muito bem no teu curso escolar, você tem que ir bem em todas as matérias. E muitas vezes você tem ali essa questão de você ter uma matéria específica, um foco específico, você desenvolve um pouco mais, né?
Então, por exemplo, ali, claro que se você conseguisse se especializar na matéria, que você tivesse mais vocação, que você tivesse mais foco, com certeza a tua carreira profissional ia dar um avanço muito maior. E hoje existem países, principalmente na Europa, que você consegue ver. A pessoa ela tem um foco em exatas, então vamos investir na parte de exatas da pessoa, né? Tem gente que é a parte de tecnologia, então vamos investir, e aí a pessoa ela cresce já com foco específico e se desenvolve melhor, acaba sendo um profissional cada vez melhor, e a gente acaba vendo isso. Tem alguma coisa da sua infância, dona Isabela, que você fala assim, depois que você, uma experiência, depois que você descobriu o diagnóstico, fala assim, agora eu sei por que isso aqui aconteceu. Uma experiência que você passou? Sim. Quando entrei na escola, foi logo no começo, no primário, né, assim, né? Então, a minha mãe queria deixar eu na escola, só que eu não queria ficar na escola. Eu amarrava que nem um macaquinho, meu pai, assim, e aí eu não queria ficar na escola, não queria. E tentaram, eu acho que umas 2, 3 vezes, tentando deixar eu lá na escola. Até que meu pai abriu os braços pra ver se eu caía, só que eu grudei nele, assim. Tava literalmente grudada, não tava batendo. E aí a diretora ou a professora teve que tirar eu dali. Então foi uma separação ali, entendeu? Aí depois os professores teve que dar aula pra mim no refeitório, porque eu não entrava dentro da sala de aula. Só que assim, eu tenho hiperatividade, gente. Eu não tenho TDAH, é diferente. Eu sou hiperativa. É o inverso. Então, eu não parava quieta. Tanto que olha o pezinho dela, não parou um minuto. Eu não paro. O tempo todo. O tempo todo. Isso daqui é pra se regular, é nervoso, por causa da entrevista, mas e também por causa da hiperatividade. Sim. Então, assim, a professora dava tarefa pra mim lá no refeitório, eu fazia tarefa e já saía andando, já saía andando. Até que conseguiram colocar eu dentro da sala de aula, mesmo assim ainda chorando. Eu lembro eu pintando uma uvinha, chorando e os pingos caindo na folha da uvinha, assim, Marcou sabe? a infância. Marcou a infância aquilo lá. Então eu não queria socializar, sabe? Até eu começar a socializar com o povo, depois a minha mãe fala, né, e tem meu personal mesmo fala, né, depois que começou a falar, não para mais, vira uma matraca, é uma matraquinha. E você, Yasmin, teve alguma coisa da sua infância que marcou? Aí você fala assim, agora faz sentido, agora que eu sei que eu sou autista, faz sentido porque eu me comportava assim? Eu tenho, na verdade, hiperfoco nas pessoas, né? Se é uma pessoa que me trata bem, que vai me acolher, eu fico hiperfocada naquela pessoa. E quando eu era pequena, eu tinha hiperfoco nos meus primos. Eu só queria brincar com eles, eu só queria ficar perto deles, porque eu me sentia segura com eles, né? E as pessoas falam, não, você tem que brincar com outras crianças, você precisa fazer amizade com outras crianças. Mas eu só queria ficar com eles, né? E aí depois que veio o diagnóstico eu entendi que no caso era um hiperfoco que eu tinha neles. Olha só, interessante. Até falando de interação social, né, com uma pergunta, que é como que vocês se lidam hoje em dia com a dificuldade na interação social de vocês? Como é que vocês fazem hoje para administrar tudo isso? Sim. Eu lido com enfrentamento. Então eu não fico me escondendo, né? Porque eu sei que eu preciso de socializar. Porque se eu ficar no meu conforto, meu nível de esporte pode aumentar. Então, por exemplo, eu posso ficar no nível 2 de suporte se eu não se tratar, porque é contínuo o tratamento do autista. Não é assim, tratou uma parte e depois para porque já desenvolveu. Não, é o resto da vida tratando. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso me socializar, eu sei que eu preciso de ir lá e conversar com as pessoas. Então, daí eu preciso estar no meio o tempo todo, né? Mas, óbvio que tem hora que me sobrecarrega. Aí eu saio um pouquinho, vou fazer outra coisa, fico quieta num canto,
coloco meu fone de ouvido, porque às vezes o barulho tá me atrapalhando, tudo. Mas aí eu volto, retorno de novo para me socializar. Interessante. Você falou a respeito do fone de ouvido, até essa questão vocês sentem que os 5 sentidos de vocês é afetado por causa do autismo? Tem algo diferente? Os 5 sentidos de vocês é afetado? Ah, sim. A audição, por exemplo? Sim, sim. Igual, por exemplo. Aí as minhas já vi com fone já em evento. Sim. Aham, Eu daqui, ó. Um foi ela que me deu, né? Eu usava um pequenininho, né? Eu usava esse daqui, ó. Aham. Que ele é mais discreto, né? Às vezes eu uso na igreja e alguns lugares que eu vou, para não ficar aquelas pessoas olhando, ver aquele negócio imenso no meu pescoço. E às vezes eu uso esse daqui, ó. Esse aqui foi ela que me deu, que foi até melhor para mim porque ele abafa mais do que esse daqui. Então, quando eu tô em um evento que tem muito barulho e eu preciso estar lá, aí eu uso esse daqui. Qual é a sensação que vocês têm? É o quê? De incômodo com o barulho, no sentido de, tipo assim, alguma dor de cabeça, ou a questão de vocês não conseguem se concentrar por causa do barulho? É os dois, no meu caso. Aham. Eu, no caso, é como se tivesse uma pessoa gritando no meu ouvido. Como se alguém tivesse. Um exemplo. Por isso que dá dor de cabeça. Sim, eu tô tentando falar alguma coisa e tem alguém gritando no meu ouvido, ou alguém falando alguma coisa comigo e alguém gritando, e eu não consigo entender o que a outra pessoa tá falando. Então me dá dor de cabeça, no caso. No teu caso? É assim também, dá dor de cabeça, né? Às vezes deve dar dor de barriga em mim, dá outras sensações em mim, né? Mas é a mesma, é igual. Tá. O meu filho, eu lembro quando uma fase muito pequena, existia certos de barulhos que parecia causar pavor. Né? Aham, sim. Igual aquele tum do Netflix, ele ouvia e saiu correndo desesperado. É claro, com o tempo passou, ele foi se tornar normal para ele. Vocês tinham algum som característico que vocês viam o coração acelerar ou algo assim do tipo? Qualquer barulho. Eu, por exemplo, antes do diagnóstico, né, eu não sabia o porquê que eu tinha essa sensibilidade. Mas para mim como eu não tinha muitos amigos, e os poucos que eu tinha, às vezes eles ficavam em um ambiente que tinha muita zoada, eu aturava o barulho. Depois, quando eu chegava em casa, era dor de cabeça na certa. Mas aí eu queria estar com aquelas pessoas. Então eu aturava o barulho, né? Então, depois do diagnóstico, eu fiquei mais... eu não aturo mais tanto, né? Se tá me incomodando, eu falo, tá me incomodando. Antes não, antes eu aturava, assim, não, eu tenho que estar aqui com eles, eu quero estar aqui com eles. Então eu deixava, depois eu ficava com muita dor de cabeça, mas eu aturava, né? Hoje em dia não, hoje em dia se eu tô num lugar com muito barulho, eu já começo a tapar o ouvido, começo a chorar porque tá doendo demais. Você, com a questão das suas amizades, por exemplo, você se abre com eles e fala, gente, esse tipo de barulho, esse tipo de ambiente eu não gosto? Antigamente eu não falava, porque eu tinha medo de perder a amizade, porque eu já tinha poucos amigos, né? Então eu não falava. Hoje em dia eu já falo, tá mensagem pra Anne, eu tô num lugar assim sensado, tá acontecendo isso, e o som tá muito alto, aí ela foi lá e mandou mensagem pro garoto. Abaixa esse som que tá incomodando ela. Abaixa esse som que tá incomodando ela e tal. Aí ele foi lá e abaixou o som. Que interessante. A questão... Esse é o suporte. Você vê, né? Olha como ela precisa de ter um suporte maior para lidar em algumas situações, ter alguém que conhece, né? Porque, assim, com certeza a Anne conhece muito ela, vê uma reação diferente, um olhar diferente, já sabe que tá tendo algum tipo de incômodo. Quando a gente tá em algum lugar e tem um som alto, ela vai lá e pede pra baixar. Eu falo, Anne, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela, não, eu vou lá pra pedir pra baixar. Às vezes a gente passa assim em frente a uma lanchonete, alguma coisa, a gente tá resolvendo alguma coisa, o som tá alto, ela vai lá e pede pra baixar. Legal. Eu já pedi em casamento já pra baixar, tipo, eu tava sentado perto de um som, são vários sons, né? Aí eu falei, desliga pelo menos o que tá perto de mim, o resto pode deixar que eu coloco o abafador e tá tudo certo. Aí o cara foi lá e desligou o som. Interessante, isso é bom vocês se comunicarem, vocês falarem, que com certeza vocês serem direto é muito melhor do que fazer que nem ela fazia antes de guardar pra si e ficar sofrendo depois. Hoje em dia eu só ando com cordão de identificação para as pessoas já entenderem, né? Porque tem gente que não entende. Por que a pessoa tá agindo daquele jeito? Aí eu já uso o cordão. Tem gente que não sabe o significado do cordão, né?
Mas aí eles veem o cordão, né? Eu deixo o número da Anne aqui, porque se acontecer alguma coisa, alguém entrar em contato, e tá escrito autista. Então as pessoas já entendem que é autismo, né? Então eles não julgam tanto. Aqui, na verdade, no Mundo Novo, as pessoas não me julgam tanto, né? Lá no Rio de Janeiro, as pessoas me julgavam porque eu não sabia o diagnóstico, né? E eles eram leigos. Pois é. Questão da parte de visão. Tem algum tipo de ambiente que vocês evitam? A qualidade ou escolha? A qualidade ou então um ambiente que é muito escuro? Não, o que me incomoda mais é a claridade. Mais do sol, né? Que me incomoda, eu sempre tomei assim. E... Sempre japonesa? Isso, sempre japonesa. E festas de casamento que às vezes tem aquelas luzes que fica pra lá e pra cá, sabe? Assim, aí eu evito, eu viro de costa. Você também tem alguma coisa? O meu é sensibilidade à claridade. Se eu tô num lugar, por exemplo, aquela luz ali, eu fico olhando pra baixo, porque se eu olhar direto pra lá, deve ter algum tipo de estratégia, sim, por exemplo. Aí eu olho pra baixo, às vezes eu fecho um pouco os olhos quando começa a doer muito. Então eu evito um lugar muito claro. Às vezes eu uso os óculos para escuro, óculos de sol. A princípio eu preciso usar óculos, né? E aí quando eu for fazer, eu vou pedir aquele óculos que já é anti-claridade. Isso, para poder ajudar. Tá, vamos lá. Toque físico. Tem algum tipo de sensibilidade? Eu corria. Eu corro das pessoas. Quer me deixar nervosa e ficar me agarrando. Aquela tia que fica abraçando, pegando a bochecha. Nossa, meu Deus, eu queria morrer com aquilo. Ou aquela mão que vem assim, saudando a gente, assim, sabe? E aí às vezes a mão tá meio suada, assim, aquilo a gente já pega e já dá uma secada. Não consegue nem disfarçar, né? Não! Eu não gosto muito que a pessoa fique me tocando, não. Tem uma pessoa na igreja que eu congrego que ela é muito toque físico. Ela quer o tempo todo segurar. E eu falo, pode falar, mas sem tocar muito. Aí as pessoas acham que eu sou mal educada, que eu não gosto da pessoa. Ou que tem nojinho, uma pessoa nojenta. Sim, mas não é isso, é porque me incomoda, né? Só se eu tiver muita afinidade com a pessoa. Se eu tiver muita afinidade com a pessoa, eu até aturo. Só uma curiosidade que eu vou falar aqui sobre característica e critério, tá, gente? Os critérios do diagnóstico do autismo, eles são divididos entre A e B. A, que é déficit na socialização e comunicação, e B, que é movimentos repetitivos e interesses restritos, né? Que tem que completar 50% desse do critério B, você tem que completar 50%, né? Óbvio que do critério A tem que ser por 100%. E uma curiosidade que eu queria contar é sobre o toque físico mesmo. O critério A fala sobre déficit na socialização. E déficit na socialização, na medicina, não é para baixo. É para baixo e para cima. Tudo que sai fora da linha da normalidade, isso é um déficit, né? Ou seja, tem autistas que são para baixo, que é mais antissocial. E tem autista que é social demais, além da conta, que não sabe parar de falar, por exemplo. Não sabe a hora de parar de falar. O meu filho vai no mercado, todo mundo ele aborda e quer conversar. Quer conversar, entendeu? Ele não tem filtro social. Não tem. Então, assim, sobre o toque físico. Aí por exemplo, eu não sabia a hora de abraçar, de saudar a pessoa, não sabia qual que era a hora certa, né? Então, o que eu fazia? Eu ficava conversando com as pessoas assim: ô fulano, olha aqui. É interessante, você não gosta de toque em você, mas não toca nas pessoas. Não, porque eu achava que tinha que tocar. Porque eu olhava pra todo mundo, um tocando no outro, então eu tocava, eu achava que... Só que isso irrita, né? Depende, tem gente que não gosta. Então eu irritava as pessoas, tá? Eu tenho até uma amiga minha que falou assim: agora eu sei porque esse autismo. Ela pensa, agora faz sentido muita coisa. Você me irritava. Gente, vamos lá. A seletividade alimentar. Vocês têm isso? Ou comem de tudo? Não. Só a única coisa que eu não como é whey protein, fala. Por quê? Por causa do cheiro e do sabor.
Mas não é seletivo. Mas eu acho que isso aí é normal. né? Isso. Não é nada a ver. Eu não tenho seletividade. Tipo, por exemplo, o meu filho não gosta aqui nada que tenha aspecto arenoso, tipo farofa, por exemplo. Não, eu não tenho. Eu não gosto nada que é amargo e nada que é pastoso. Eu não consigo comer. Dá ânsia de vômito. São as duas coisas que... Nada que é amargo, tudo que é amargo já me dá O que é muito gostoso? É comum você chegar num lugar e aí você... Aí todo mundo te fala, como é que pode você não comer isso daqui? Uma coisa específica. Ó, eu não sei se é algo... Ou que tenta te forçar a comer. Tipo, eu não sei se é algo normal, né? Mas a Anne, ela come café com farinha. Ah, não, mas a tua Anne não é normal também. Café tem com que farinha. E investigar, ela fala que é uma delícia e tal. Eu já tentei provar, só que... Já tentou marcar uma neuro pra Anne? Anne, tem que olhar bem isso aí. Eu falei isso brincando, mas no tempo de vacas magras eu também comia café com farinha, então não posso reclamar muito também. Tem gente que bota muito, café. É muito cultural. Em Santa Catarina, por exemplo. Mas mistura a farinha dentro. Isso. Não tem bolacha que a pessoa coloca, mistura? Sim, coloca farinha. Mas farinha de mandioca. Nossa! Em Santa Catarina tem a parte cultural que é, por exemplo, as pessoas comem cuca, que é doce, com carne de panela, que é salgada. Não, sim, Então, mas não faz sentido isso pra mim é algo que também não faz sentido, mas acontece. Ela bota biscoito no leite. Eu não sei se ela faz isso, né? Mas eu já vi gente que pega o pão, aí molha no café e come. Nossa, que nojo. Eu faço isso. Nossa, que nojo. Dá até ânsia. Eu fazia, a minha avó lembra até hoje, eu gosto daquilo, papinha de pão. Nossa. Vamos lá, tem bastante mensagens aqui, a gente vai ler, senão daqui a pouco o pessoal vai ficar bravo comigo também. Vamos lá, vamos começar. Minha mãe está acompanhando, a dona Fran Lisboa, dando boa noite. A Maria Furtado Mesquita Amorim, dando boa noite também. A minha terapeuta ocupacional. Ela tá assistindo com o caderninho e marcando alguma coisa ali. Provavelmente ela já tá desse tipo. Provavelmente ela deve falar assim, olha, aquilo que você falou, olha, tem que ver. Olha, viu? O Wagner Johnson. Meu pai. Legal, você usava Johnson Johnson quando era criança, era Johnson Johnson. A Márcia Furtado colocou Isa, linda, saudades. O Emerson Emerson Senise colocou toma aqui. Apareceu, né? Isso, A Aniele dizendo que tá orgulhosa de vocês. O Wagner falando Galo, nunca ouvi falar. Não, imagina. A Vanilla Espassa colocou estamos aqui. A Rosalina Johnson também está presente. O Adam Terassi Amaral dizendo que vocês dois são duas guerreiras. O Adam da CCB. A Zilda dando boa noite. A Brígida colocou duas guerreiras. Brígida, duas guerreiras. Minha secretária de casa. O Celso Veiga, aqui do jornal, dizendo que é um assunto muito importante. O André Luiz dando boa noite. A minha mãe falando autismo, um assunto muito importante para que nós possamos ter mais conhecimento. A Célia Leodoro, vizinha da Anne, também está acompanhando a gente aqui. A Keila Magna dando boa noite, minha prima. A Renita Alves com a gente dando boa noite. A Rosinha Emílio Cardoso. A Lilian Sabatini dando boa noite. Minha amiga, ela é lá de Nova Aldina. A minha mãe colocou que o meu neto é autista. O meu neto nos ensina todos os dias como devemos ser um ser humano a cada dia melhor. Ele é o nosso presente de Deus, é o meu filho que é autista. A Aline Franco mandando palminhas. Soares Martins colocou importantíssimo tema. A Aniele colocou estão saindo muito bem na entrevista, meninas, e um coraçãozinho. A Miriam Lino tem tema a ser falado muitas vezes no ano. Às vezes precisam entender melhor a respeito de uma pessoa autista, que a gente fala muito com o profissional da área, mas não ouve vocês. Então é isso, muito importante mesmo isso daí, tá? A Isabel Versuti, boa noite, podcast fazendo diferença, parabéns a todos. A Cidinha Cláudio colocou boa noite. A Maísa Passos, ela colocou que o tema é muito importante. Sim, minha amiga. A gente também conhece a Maísa, é uma benção essa Maísa. Sim. A Aniele colocou o suporte arruma até a confusão com quem incomoda. Sim. A Maísa colocou é linda a conexão da Yas com a Anne.
A Maísa também colocou: a Yas, seu abraço é tão gostoso. Olha, alguém que tem que dar um abraço seu também. Né? A Karina Galvão: Isabela, minha parceira de beach tênis. Olha, joga tênis também. Olha aí, ó, muito talento. Incrível a dedicação e esforço dela. Bom, para quem tem elasticidade, beach tênis vai ajudar muito. Né? Tem algumas vantagens a mais que os outros. Até trapaça isso aí já. A Aniele colocou: desde que seja um abraço rápido, ela suporta. Acho que deve estar falando da Yas. Sim, a gente aceita. Não quer dizer que a gente, assim, odeia o abraço. Um abraço de urso não dá. Mas se for aquele abraço apertado, tipo, demorado, não dá. Não. A Maísa colocou aqui: Rofferson, pode falar também, isso é importante, tá? A questão da oportunidade de emprego para autistas, isso ainda é um tabu. Muitos colocam barreira quando veem que a pessoa tem o diagnóstico. O que vocês acham disso? Eu não consigo emprego, eu já estou aqui, já tenho 1 ano e meio e eu não consigo emprego. Eu não sei se as pessoas, é porque as pessoas sabem que eu sou autista, porque eu sou formada em técnico de enfermagem, só que eu quero trabalhar como cuidadora de idosos. Porque no hospital eu não consigo lidar com morte, né? Eu, no estágio mesmo, quando eu fiz, uma paciente minha faleceu e eu fiquei muito mal. Então ali eu percebi que dentro do hospital eu não consigo. A não ser que seja para mim ficar na triagem, aferir a pressão, atendendo. Isso. Mas eu quero trabalhar como cuidadora de idosos. E não aparece oportunidade, né? Então eu botei no Facebook, botei no Instagram e eu tô esperando a oportunidade, gente. Se vocês quiserem, tá bom? Cuidadora de idosos, eu tô aqui disposta a trabalhar. E quero que vocês me dêem a oportunidade, porque não é porque eu sou autista que eu não tenho capacidade para trabalhar. Inclusive, teve uma reunião na Câmara, agora segunda-feira, onde foi, como posso dizer, foi aprovada a Associação de Pais de Autistas como entidade pública. E um dos temas, não lembro qual foi o vereador, é justamente que no concurso público tem uma cota para autista. No concurso público, para cada das áreas que tem uma cota para autista. É que o Valdo faz a parte da saúde. As pessoas estão reclamando muitas vezes que falta pessoas para o atendimento. E você é alguém que tem capacitação para isso e falta só a oportunidade. Sim. Então isso é muito importante a gente pegar e tá colocando, brigar por essa causa realmente, né? Vamos lá. A Aniele tá brigando com você aqui, tá? Você tinha que falar das gororobas dela. Sim. Aí a Karina Rio, da Aniele, né? Ela colocou: leite e café com farinha de mandioca, vira pão doce, né gente? Muito gostoso. A Alice Brito deu risada. A Kelly Soares: Isabela, prima maravilhosa. A Aniela colocou que a risada de milhões da Isa, curtindo a sua risada. Meninas, vocês são 1000. A Sandra Carneluca colocou. O Nelson Maria: Deus abençoe vocês, meninas. A Cristiane Borges: 2 guerreiras. Raquel de Freitas Oliveira. A minha sogra. A sogra? Uhum. Ela colocou que está aqui presente. A Alice Brito colocou: meu filho tem 9 anos e agora foi diagnosticado com autismo. Meu Deus, como eu sofri por imaginar o quanto ele sofreu até hoje. Detalhe, com 9 anos, né? Sim. E vocês foram depois de 28 anos que descobriram o diagnóstico. Né? Então imagina o quanto que sofreu e olha a importância do diagnóstico prematuro, né? Não prematuro, né? No tempo certo. Quanto antes, melhor. Sim. Porque evita que passe, igual, por exemplo, no caso da Yasmin, que sofreu muito, né? Bullying pela escola, vocês passaram de escola para escola. E se tivesse descoberto antes, não tinha passado por tantos transtornos. Inclusive, transtorno do espectro autista tem a ver com a palavra sofrimento, que é algo que vocês acabam passando, né? Sim. Por causa disso daí. Vamos lá. Gente, é muito comentário. Vocês são muito queridíssimos, eu tô vendo isso daqui. A Alessandra Bovolato. Ai, minha amiga! Eu vou mandar outro beijo pra ela. Ela colocou Isabela Johnson, né? Minha autista linda e amada. A Alice Brito: e muitas vezes não entendíamos alguns comportamentos. É a sogra? Não, é outra. Achei que era a tua sogra. Ela falou: sua sogra vai falar pro marido devolver, né? Quanto meus comportamentos. A Alice colocou: e não sabia como interpretar o filho dela, né? Em algumas situações, achando que tudo era muito surreal e hoje tudo faz sentido. A Aniele colocou que é libertador descobrir os motivos do comportamento atípicos, né? A Alice, falando sobre o filho da Alice. A Patrícia Campos Silva colocou 2 guerreiras.
Aí tá tendo uma conversa aqui entre a Alice e a Aniele também. A Aniele já tá fazendo a terapia dela aqui, aproveitando, já fez amizade também já. E a Aniele colocou que o diagnóstico precoce, ele é vida. Olha só, como a gente interagindo e assunto tão importante, né? Agora vamos lá, nível de suporte, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Hiperfoco. Vocês têm hiperfoco? Eu tenho. Vamos lá, vamos começar pela Isabela primeiro. Eu tenho hiperfoco, inclusive. Vou dar pra você de presente. E pro cara que tá aqui Pro Júnior também. Eu tenho hiperfoco. Pra você, eu já dei? Não. Então, dó pra você. Eu tenho hiperfoco em moto. Que legal. Eu sou motociclista ou motoqueiro, tanto faz. Motociclista, né? Que legal. Eu gosto de pilotar. Eu não gosto de marca. Eu vou te contar meu negócio é... Eu vou te contar uma curiosidade. Tá ali na adrenalina. Eu em Santa Catarina eu tinha uma Falcon e eu fazia parte da diretoria lá na minha igreja, na Assembleia de Deus, tem um segmento de jovens e dentro do segmento de jovens tem um segmento que era de motociclismo. Ah, legal! Então é um Mádio Road, então eles viajavam, faziam todo o trabalho evangelístico em cima das motos. A gente visitava, vamos supor, um jovem caiu de moto lá, a igreja lá, o jovenzinho de moto visitar. Aí tinha os motocultos, né, os cultos ali com os motociclistas. Sim. Então eu fazia parte dessa área também. E você, qual é o teu hiperfoco? Eu tenho hiperfoco no Stitch. Olha aí. Que é um personagem da Disney. E eu tenho várias coisas do Stitch. Eu tenho caneta do Stitch, caderno, roupa. Eu tenho um macacão do Stitch, que de vez em quando eu ando aqui pela cidade. O povo fala assim, a Yasmin é doida. O povo fala, a Yasmin não regula muito bem. Não, então é luz, porque eu tenho macacão também. Imagina no inverno, então, para ir no mercado. Nossa! Agora que o frio chegou, eu falei assim, agora mesmo que eu vou usar. Mas eu tenho hiperfoco no Stitch. Não, que legal. A gente fica muito... É interessante essa questão do hiperfoco, né? Deixa eu dar uma pergunta para vocês. Vocês, na infância, vocês tinham... O meu filho tem uma coisa que até atrapalha um pouquinho ele. Ele tem um desenho que ele assiste, uma característica dele, e ele consegue repetir várias vezes o mesmo episódio, ele acaba gravando os episódios, só que ele começa a viver o mundo do desenho. Vamos supor, ele assiste o Bob Esponja tem todo o mundo do Bob Esponja, ele entra no mundo do Bob Esponja e traz pro dia a dia dele. Ah, não. Chega no lugar, pede um hambúrguer de siri, não, porque na minha época também eu não tinha televisão. Não tinha muito acesso. Não tinha acesso. Ah, tá. Olha como é que o autismo é o indivíduo, cada indivíduo tem a sua característica, né? Agora, eu tem algumas semelhanças entre vocês? Eu tenho uma irmã que ela é autista e TDAH, e já na época dela já tinha computador, né? Tudo, né? A gente tem 12 anos de diferença, então ela já nasceu já agora. Já é a geração Z. Isso. E aí, o que ela fazia? Ela assistia o mesmo filme o tempo todo, que ela decorava as falas. Meu filho faz isso. Ela decorava as falas. Então ela ia direto no tempo no tempo lá da fala, do filme, e falava junto com o personagem. Que legal, né? E a tua irmã, é sangue, tudo, é uma criação, característica diferente do autismo. Sim. Falando da questão da sua irmã, vocês, além, eu explico que tem a sua, tem alguém da família que é autista, descobriu? Ou que você agora, entendendo o teu caso, desconfia que seja, mas a pessoa não procurou ajuda ainda? O meu sobrinho, ele é autista. Diagnosticado? Sim, ele tem 4 anos. Ele é autista, descobriu cedo até. Acho que só ele mesmo. Se tem outras pessoas que são autistas, ou mas não é diagnosticado. Antes de você não sabe de ninguém? Não. Ou não é diagnosticado, ou e nunca falou. Então, no teu caso, na tua família, além da tua irmã? Não, mas não sabe tem os TDAHs, tudo, tem alguns autistas que saíram, mas é tudo da minha geração pra baixo. Seus pais, quando viram o teu diagnóstico, algum momento comentaram contigo de desconfiar que um deles poderia ser? Olha, eles não, mas eu desconfio que sim. Eles não querem fazer... Não quer aceitar. Não quer aceitar. Eu digo isso porque quando a gente foi fazer do meu filho, a gente passou no caso da terapeuta, ele falava pra ele,
essa característica daqui, que não é uma característica específica que vai te dizer que você é autista, é o conjunto todo. Porque cada pessoa tem a personalidade e entre algumas delas existem algumas que é do próprio autismo. Ele falava assim, ela falava uma característica dele, falava assim, mas isso aqui eu tenho. Quando ela falava assim, mas isso aqui a minha esposa tem. Esse aqui eu tenho, ela tem. Aí, no final a gente saiu com autodiagnóstico e nós dois éramos autistas. Autistas. Né? Cantando tudo, acabou dando isso. Mas tipo assim, aqui muitos pais, né, igual teus, por exemplo, tem essa questão do receio. E é normal hoje em dia também os pais saírem com diagnóstico também junto com os filhos, né? Eu acho que seria importante, até fica para mim de lição isso, para a gente poder pegar e saber, entender, né, da onde que veio. Então, você sabe, veio é genético, de alguém muito próximo, né? O que acontece? O autismo, ele é genético. Bom, 2% dele é genético ambiental. Ou seja, por mutação convívio do ambiente. Não, é intrauterino. Ou seja, a mãe que fumou cigarro, droga, teve um acidente, por exemplo, um trauma, a criança já ali desenvolveu o autismo ali, né? Aí tem, desses 2%, 98% é genético, e 20% é genético de formação única, que eu falo, né? Tem um nome específico, mas ou seja, às vezes só nasceu aquele autista, e só nasceu aquele, só foi aquele autista na família, porque a modificação genética só foi nele, só. Os pais carregam a genética, mas a modificação saiu nele. E tem os 80% é genético hereditário, que aí sim, vai dos pais, do tio, do avô, da avó, né? Aí sim. E é muito grande. É 80%. Pois é, a gente brinca no meu caso, mas a minha irmã, se eu não me engano, ela chegou a ser diagnosticada, como eu comentei lá no Canadá, e ela, quem você falava antes, sabe? Pra mim era só menina estranha. A minha irmã, nossa, eu sofria, porque eu sempre fui muito carinhoso. E eu não podia abraçar minha irmã, ela era ruim. A gente falava que ela era ruim, mas não é. Agora vai fazer um pouco mais sentido. Você abraçava, ela empurrava, ela chutava, ela ficava irritada com isso. Mas hoje faz sentido porque quem era isso daí também. Então, essa questão de ter alguém na família ajuda a gente a entender. Vamos lá. Hiperfoco, nós já conversamos. Sentimentos, a Anne colocou aqui. Autistas têm uma maneira diferente de ver e sentir o mundo por ter um cérebro com funcionamento diferente. Como vocês lidam com o emocional? Com tipo luto, saudade, frustração, senso de injustiça aguçado. E como vocês lidam com isso? A partir de sentimentos. Olha, o luto para mim é uma coisa diferente das demais, né? Eu tenho meu avô mesmo. Meu avô faleceu e eu lidei com luto assim, tipo, terminou aqui, no outro dia, já era outro dia e já comecei a fazer os outros. Objetiva. Objetivo. E olha que eu amo meu avô, que eu gosto do meu avô. Mas pra mim o luto foi desse jeito. Bem racional. Bem racional. Saudade, por exemplo. Eu não sinto a mesma saudade que nem todo mundo sente. Tipo assim, a saudade pra mim tem que ser vista. Então, quando eu, tipo assim, se eu fico muito tempo sem te ver, eu não fico lá em casa, ai, que saudade de fulano, não sei o que. Não, eu já esqueci que você existe na sua parte. Vai lá, resolve, pronto. Agora, se eu te ver, aí a saudade vem. Aí eu falo, ai, que saudade. Aí é verdadeiro, né? Tem minhas lembranças, Isso, né? Agora, se a pessoa chegar em mim e falar assim, ai, que saudade de você e tal, e aí às vezes eu fico com vergonha de falar que eu não falo. Não tava com saudade de você. Não E você? Não é que a gente odeia a pessoa, não, a gente gosta, né? Mas é a forma de lidar com você quando de sentimento. O luto, pra mim, eu não consigo sentir na hora. Quando meu tio faleceu, eu não era tão apegada a ele, mas eu gostava dele. Eu chorei assim um pouquinho e passou. Eu só fui sentir o luto mesmo 3, 4 anos depois, que foi quando a ficha caiu e aí eu entrei em desespero, comecei a chorar, parecia que ele tinha morrido naquela hora, parecia que ele tinha morrido ali naquele dia.
E as pessoas não entendiam. E a Yasmin é doida. Quase 4 anos que ele faleceu, agora que ela tá tendo essa reação. A minha tia, a mesma coisa, minha tia Mema. Eu só fui ter a reação de chorar, de se desesperar, depois de 2 anos que ela tinha morrido. Então, na hora eu não sinto. Eu tô ali, as pessoas acham que eu até sou insensível, né? Nossa, Yasmin tá inquieta. Eu vou falar um negócio agora, porque muita gente rotula o autista como uma pessoa insensível. Não, a gente é muito sensível. Até pelo nível de sinceridade. Sim. É por A gente causa fala do na filtro lata. social. A Anne fala que eu não Você tenho se- filtro. É, isso que eu ia falar A agora. Anne fala assim, Yasmin E não tem olha que eu filtro. tenho muito filtro agora, mas assim... Eu não tenho. demorou muito. A Anne ela tem que estar me controlando. Yasmin, cuidado com o que tu vai falar. Se policia. Entendeu? Às vezes eu falo alguma coisa assim para as pessoas, Anne, meu Deus do céu, Yasmin, como é que tu fala um treco Tá. desse? Eu vou falando o seguinte, vamos lá. Chegou, a Isabela teve um bebê. E normalmente você já fala, nossa, que coisa linda. E o bebê não é bonito, tem cara de joelho. Eu falo. Você fala, Eu falo, nossa, que neném estranho. Mas aí já, quando veio, já falou. Assim, meu Deus, que criança estranha. Aí eu, desculpa, já foi. É que nem eu no mercado esses dias. Gente, olha, se a pessoa estiver assistindo, pelo amor de Deus, não leve a mal, não é isso que eu queria dizer. Mas eu chamei o bebê de velho. Mas não era isso que eu queria dizer. É que ele tava com camisetinha, bonitinho, e penteado certinho, Igual parecia eu. uma Não, senhora. mas é normal. Meu filho mesmo, a minha esposa coloca a camisa da Polo, fala que parece meu sogro. Coloca a camisa da Mas Polo. coitada, o Matheus que tava do meu lado, ele Não sabia ficou com tirar a cara. vergonha, ele tava com a cara desse tamanho assim, sabe? Parece um senhorzinho de idade. Então tá, vamos lá. Agora, essa parte vocês entenderam. A parte literalidade. Vocês entendem no literal? Hoje já melhorou muito. Mas antes era demais da conta. Antes era... Tanto é que a minha família ela é bastante sarrista, ela gosta de brincar. Sarcasmo, essas coisas. Isso, gosta de brincar. E eu sempre levei mais no literal. E aí, o que aconteceu? Ah, não, a Isabela gosta de brincar com os outros, mas não gosta Que brinca com ela. brinca com ela. Mas na verdade não é isso. A brincadeira, quando eu tô brincando com os outros, tá na minha cabeça, não preciso de entender o que os outros estão falando. O negócio é entender o que o outro tá emitindo pra mim, entendeu? Então, hoje eu disfarço, sabe? Eu tento... se tá todo mundo rindo, eu tô rindo. Às vezes eu tô rindo a pé, sabe? Eu tô rindo porque os outros tá rindo, mas eu não tô entendendo nada. Eu tenho dificuldade de entender as coisas. A Anne tem que chegar pra mim, Yasmin, isso quer dizer isso, tá? Aí eu, tá, agora eu entendi. Sabe aquela pessoa meia 9 horas que fala? Aham. Fulano é meia 9 horas, meia atrasada, conta piada e vai entender horas depois, né? Sim. Então, olha, pode ser um autista, assim. Pois é, aí tem bastante gente que tá fazendo característica aí. Mas vamos lá. Até a Anélia colocou que você é zero filtro mesmo, tá? Sim. Acabou de colocar aqui. Aí ela colocou aqui você, Isabela, mata ela de rir. A Alice colocou que perdeu a mãe e... Perdi minha mãe e meu filho depois de 1 ano. Ó, você falou a respeito do trauma, né? Agora há pouco. E 1 ano e meio entrou em desespero, muitas crises. Ao parto começar a se mutilar. Nossa, você já passou bastante trauma. Até essa questão que tem um filho de 9 anos, pode ser por causa desse trauma também, né? E como estamos chegando aqui na fase final, a Márcia Furtado Mesquita, ela pediu para você contar. Isa, conta que você pedia para você voltar e me dar tchau das terapias. Ah, tá. É que eu não, tipo assim, por causa do abraço e do beijo, né, tudo. Então a Márcia, ela fala, eu ia embora e não dá tchau pra ela. Eu ia embora sem dar tchau mesmo, assim. Até hoje você às vezes faz isso. Eu levantava e ia Até embora. hoje, às vezes, tu faz isso. Sério? Uma vez na igreja, ela sentou do meu lado na igreja, começou a conversar comigo e tal. Do nada, ela levantou e foi embora. Aí eu, gente, ela não vai falar tchau? E foi embora, ficou a mula. Que antipática. Eu assim, gente, é do autismo. Ainda bem que uma entende a outra. Então ela falava, pra praticar isso, ela falava, cadê meu braço?
Ela não deixava você esquecer. Aham, cadê meu abraço? Cadê o tchau? Aí eu dava um abraço, dava um tchau pra ela. Legal. Ela achou da risada com isso daí. A Luciene Magalhães, eu rindo muito das meninas, muito lindas e sinceras. A Maísa colocou, deu risadas, né? Eu morro de rir o dia que o Dudu tava de camiseta e aí camiseta rosinha, kkk. E o Eduardo cai da risada quando lembra. Sim, ele tava com uma blusa rosa, e eu assim, de blusinha rosa. Aí ele ficou todo sem graça. Mas não foi por mal, eu só falei por falar. Olha só, estamos com 1h12 de programas, né? Como é que tá indo bem, graças a Deus. E estamos aqui na fase final. A Aniele colocou, Lu, não sei se lembra, mas o moço da Wanda Saúde teve que dar uma coca dele para Yas, porque ela não pediu, mas os olhos pediram antes dela abrir a boca e o moço já ofereceu. Sim. E ela não, Sim. e ela não aceitou. Daí. Eu aceitei, claro que eu aceitei. Deixa eu ver aqui, ó. Ele ofereceu a coca, ele disse, toma aqui um pouquinho de coca. Eu aceitei. Aí você deu aquele olhar de gatinho lá do Shrek. Isso, lá. aí depois a Anne pegou e falou assim, Anne, você aceitou a coca do homem. Já tava com a coca na mão. Uma maravilha. E aqui o último comentário que a gente vai estar colocando, a Kelly colocou, tem um esposo que não aceita que ele seja. E a Isabela me ajudou muito a entender o comportamento dele com os vídeos que ela posta. Olha só. Sim. Os seus vídeos acabou ajudando uma outra pessoa, né? Interessante. Vamos lá. E aqui para a gente estar encerrando, sonhos, metas e objetivos. Como é isso para um autista? Vocês conseguem traçar metas, objetivos? Sim. Meu sonho é ser palestrante. Vou falar aqui, ó. Aí, ó. Coisa boa. Ó, o Celso. Vou falar com o Celso. Ó, talvez um apresentador aqui a gente vai ter futuramente. Quem sabe, né? Vamos ver. Adoro falar comigo mesmo. Vamos amadurecer a ideia. Quem sabe a TV liberal aqui vai ampliar. Não, vamos fazer um teste mesmo. Vai ampliar a programação. Talvez, quem sabe, já temos aqui uma futura apresentadora aqui já. E você, Yas, com essa questão de meta, eu quero trabalhar na área da saúde, né? Eu estudei para isso, mas eu quero... O meu sonho no momento é trabalhar com idosos, né? Trabalhar como cuidadora de idosos, falta oportunidade. E tirar a habilitação, né? Que eu escrevi agora, ganhei de aniversário. E passar, né? Que é uma parte mais difícil. A parte mais difícil é essa. Você começar a fazer a parte fácil, agora a parte mais difícil é passar. Né? Sim. Legal, meninas. E agora que a gente está encerrando, que mensagem você quer deixar para a sociedade que você gostaria que eles recebessem? O que poderia ser feito para melhorar o mundo dos autistas? O que vocês gostariam que a sociedade ouvisse de vocês? Primeiro que o autismo não é doença, é um transtorno, né? E não tem cura, mas ele é compreendido. Então, tem como você estudar, por exemplo, e ver na internet sobre o autismo e nos compreender, né? E isso na internet tem de monte, né? E sobre Deus também, né? Tem uma parte da Bíblia que estava tendo uma guerra, a Bíblia é cheia de guerra, né? Mas tem um momento ali que estava tendo guerra e aí Deus falou para um homem dar a mensagem pro cara que tava guerreando, né? E aí ele ficou nervoso, ele ficou muito nervoso, assim, sabe? E tal, aí ele falou assim, ai Senhor, eu tenho medo, né? Aí o Senhor falou assim, mas não foi eu que fiz os olhos? Não foi eu que fiz a tua boca? Né? Eu me alegro, né? Então vai lá e entrega a mensagem, né? Então, assim, foi Deus que fez os nossos olhos, foi Deus que fez a nossa boca, foi Deus que fez o nosso cérebro. Então ele se alegra com nós, assim, né? Coisa boa, coisa linda. E você, Yasmin? Tua mensagem para a sociedade, para todos? Minha mensagem é que as pessoas possam nos aceitar mais, né? Menos preconceito, porque ainda existe muito preconceito, às vezes descaradamente, né? Descaradamente, às vezes a pessoa é preconceituosa e às vezes as pessoas é preconceituosa, mas no cantinho deles, né? Então que as pessoas possam nos aceitar mais e dar mais oportunidade pra gente.
Maravilha. Ô Júnior, tem um pacote, entrega pra mim, fazer um favor. Não é só eu que recebi mimo, tá? Então ali elas também vão receber. Só que esse mimo não é meu. Oxe. É de uma pessoa muito especial. Quem é mais ansiosa de vocês? Oi? Quem é mais ansiosa de vocês? Eu. Ela. Então posso deixar ela abrir? Pode. Tem um mimo pra cada um aqui. A dona Aniele que Sabia tá que Sabia que ia ser dela. Você vai escolher, você vai ver o seu, e você vai ver o seu. E aí você tem a missão de descobrir qual que é o seu e qual que é o da Yas. Tá. À vontade. Ixi, agora ficou difícil, hein? Qual que é pra cada? Ah, eu vou rasgar. Pode rasgar, que a embalagem é o que menos importa aqui. Tá grampeada, né? Tá muito colado. Isso. Aí. Ah, tá, já sei. Ai, que fofo! Gente, mentira! Que fofo! Olha O só. meu é esse, uma mocinha amarela. Ai, meu Deus, do Stitch. Não tem nem como falar que não é, né? Aham. Tá na cara que esse é meu. A hora que eu vi o seu, eu falei, não, o outro é o meu. Baseado no hiperfoco de cada um, uma ganhou uma moto, a outra ganhou um stick. Da Aniele Canal, quero agradecer. Ai, obrigada. Quero Aniele. agradecer a Aniele que intermediou isso daí. Você deixar uma mensagem para a sociedade, eu quero que deixe uma mensagem específica para a Aniele. Começa com você. Ai, Aniele, olha, muito obrigada pela oportunidade que você está me dando, né? E, ai, te amo demais, eu gosto dela demais. Yas? Anne, eu te amo. Sou muito grata por tudo que você fez por mim, por tudo que você faz por mim, mesmo sendo um pouco desafiadora, né? Mas você tá sempre pronta para me ajudar, para estar comigo, para me apoiar nas minhas loucuras. E pela oportunidade de a gente estar aqui. Foi você que correu atrás pra gente estar aqui. Te amo. Maravilha. E pessoal, assim a gente vai estar encerrando. Inclusive tem algumas pessoas pedindo já a parte 2 dessa entrevista. Ah, eu aceito a parte Acredito que tem muito assunto para estar conversando aí. Talvez no próximo a gente traz a Aniele junto para estar conversando, né? Tenho certeza que ela tem muita história de cada uma de vocês para estar contando também. E vamos agendar aí em breve. E até o Celso colocou, ó, venha trabalhar com a gente, será muito bem-vinda. Ai, obrigada. Já tem um espaço para a gente começar a fazer um teste, né, Júnior? Fazer um programa aí, trazer a Isabela já descobriu um novo talento por aí. Ok? Pessoal, Deus abençoe a todos que esteve conosco na programação de hoje. Foi um programa gostoso de se fazer. Eu espero que você do outro lado tenha gostado também. Curta, comenta, compartilha esse vídeo aí para chegar ao máximo de pessoas possíveis. E lembrando que durante a semana vou estar postando a reprise deste programa também no canal do YouTube em Relevância Podcast, tá bom? Vamos estar cada vez mais ali trabalhando esse assunto do autismo, que é um assunto mais do que relevante. E eu quero convidar você que está aí com a gente agora ao vivo, para daqui a pouquinho, 22 horas, estar comigo ali na Fera FM 88.5 com o programa Novidade de Vida, trazendo o melhor do mundo gospel, tá? Deus abençoe, forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.